E como é que se deu a tua ligação para cumprir essa função na comunicação da campanha do Augusto Melo, a tua ligação com ele? Como é que isso foi alinhavado para você chegar nessa posição agora? Rodolfo, durante muitos anos, a minha esposa, ela trabalha na parte de comunicação da IBM, de uma multinacional. Ela tem um cargo bacana lá, ela sempre foi do mercado corporativo. E durante muito tempo ela me deu esse toque. Ela falava assim, olha só, você tem um perfil bacana, você vai se dar bem no mercado corporativo, você devia experimentar, você já passou por jornal, você já passou por revista, você já passou por internet, YouTube, TV. Cara, você tem uma vivência, uma rodagem, uma experiência que poucos têm. Falta para você essa vivência do mercado corporativo, da comunicação corporativa. Experimenta isso. E de tanto ouvir isso e refletir sobre isso, chegou um momento que eu falei, cara, aí eu vou viver essa experiência. Por isso que eu montei essa empresa. Tá. Né? E aí a gente começou a trabalhar nessa área. E o que é legal? Que a receptividade do mercado foi bacana. É uma visão que eu não tinha. Que as empresas são carentes de profissionais que tenham essa experiência. Que saibam como chegar numa redação de TV, numa redação de jornal, num canal de YouTube, num repórter que dá informação. São estratégias diferentes de se comunicar com cada um desses grupos. Né? E aí eu percebi na prática que esse mercado é muito carente disso. Geralmente quem faz assessoria de imprensa, PR, comunicação, são pessoas que saíram da faculdade e tal, mas que não têm vivência de redação. Tá. Você só tem a vivência do mercado corporativo. Sim. E essa vivência de redação é um diferencial. Sim. Né? E aí quem passou por jornal, revista, TV, essa história toda acaba tendo uma vantagem em relação a isso. E graças a Deus foi muito bem sucedido. Aí no final do ano passado, a campanha do Augusto foi bem sucedida em 2020, ele ficou em segundo lugar. Né? Perdeu Por Duílio pouco, né? por uma margem ali de 140 votos. Sim, sim. Que você fala 140 votos, mas se você reverte, são 70. Sim, sim. Né? E aí eles chegaram à conclusão de que um dos pontos que eles precisavam melhorar para a campanha deste ano era a parte de comunicação. Tá. E aí, como eu já fui setorista de jornal do Corinthians por muitos anos, na época de Estadão, no próprio Diário, cara, eu sempre circulei naquele bastidor do Parque São Jorge ali. Então eu conheço muita gente ali há muito tempo. Tá. E aí esses caras acompanham minha carreira, tal, sabiam que eu estava trabalhando com comunicação corporativa, fazendo esse tipo de trabalho, e me procuraram. Assim, ó, Vila, a gente tá com essa e essa necessidade aqui. Você pode ajudar a gente? Eu falei, cara, claro. A minha função hoje em dia é essa. Né? E aí eu entrei na campanha. Mas como é que faz para melhorar a comunicação de um candidato a presidente de um clube que tem uma margem de votos ali restrita só aos sócios do clube ali? Como que funciona esse trampo de Felipe, fazer a comunicação? É um grande desafio porque são pelo menos duas vertentes de trabalho. Por exemplo, o Corinthians, embora ele tenha um colégio eleitoral muito restrito, né, dos 4 mil ali do Parque São Jorge, ele mexe com milhões de pessoas. Então você tem que falar sim com aquele público que vota, mas você tem que se comunicar também com aquela galera que é porque quem vai fazer pressão, né? E o que transformou o Corinthians no que ele é hoje. Sim. Né? Então, se eu não me engano, eu acho que a Gaviões tá apoiando o Augusto, não tá? Oficialmente a Gaviões se posicionou contra o continuismo. Entendi. Então, mas não a favor necessariamente. Você pode ter essa leitura, né? Mas é uma diferença ali de semântica. Entendi, tá. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é o seguinte. Eu imagino que você, embora seja seu trabalho, embora você falou que prestaria esse tipo de serviço para qualquer clube que não fosse o seu time do coração, uma questão totalmente profissional. Eu imagino que você, sendo corintiano, torcedor do clube, etc e tal, não prestaria um serviço seu profissional para uma chapa que você não acredita.
para alguém que é, sei lá, a mesma coisa que me chamar para liderar a comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu jamais aceitaria porque não tenho, os meus valores são completamente diferentes, eu não acredito no cara. Ao mesmo tempo, o Augusto, ele tem sido alvo de algumas críticas, normal também, dentro desse movimento político do clube, mas muita gente falando que ele já teve, inclusive, situações de agenciamento de atletas, o que seria totalmente controverso com o cargo que ele eventualmente ocuparia se vencesse as eleições, um conflito de interesses muito grande, na minha visão, se isso for verdade. E eu confesso que eu não sou o cara que acompanha mais profundamente o espectro político do clube. Peço até perdão pro torcedor do Corinthians, que não sou o cara mais que tem a maior profundidade no mundo para falar sobre esse assunto, mas eu imagino que seria um conflito de interesses ainda acima do que dizem que a Leila tem, enquanto patrocinadora. Acho até abominável se isso for verdade. O que há de verdade, mentira nisso, e o quanto você, enquanto cidadão, enquanto corintiano, acredita nessa chapa? Você sabe que essa é uma discussão que vira e mexe eu me pego tendo, né? Muita gente fala o seguinte, que a gente no mercado corporativo deveria se comportar como advogados. Ou seja, até o criminoso mais abjeto Vou defender. tem direito a uma defesa. Concordo, isso eu acho um bom argumento. Né? Não, e de fato o é. Sim, Né? claro. Mas, como você falou, eu ainda não consigo me comportar dessa forma. Tá. Se eu não acreditar naquilo que eu estou pregando, eu não consigo desenvolver o meu melhor. Então, assim, antes de entrar na campanha, evidentemente que eu fiz como você. Eu levantei as informações, eu fiz uma pesquisa, vi que tinha coisa ali que tava, que deixava alguma coisa em dúvida ali, meio nas sombras e tal. Eu cheguei para a equipe, para a campanha, e fui esclarecer o que tinha acontecido. O que é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá. Entendeu? E as informações que eu recebi, os esclarecimentos que eu recebi, me convenceram de que, cara, tá tudo certo. Entendi. Entendeu? A gente vai apanhar bastante porque dessa vez a gente tá numa posição boa na corrida, Entendi. na campanha. É a terceira vez que ele se candidata, ele nunca apanhou desse jeito. Só que nas últimas vezes, ele não era o favorito. Entendi. E ele surpreendeu nas últimas eleições. Hoje ele é o favorito? Hoje ele é o favorito. Hoje ele é o favorito. Então, é natural que no desespero do outro lado, porque aí entra também uma coisa que o torcedor não tem muita dimensão, cara, do que é uma grande marca do futebol brasileiro. E eu não tô falando só do Corinthians, tá? Todos os outros vão passar por um processo parecido. Cara, é gigantesco, entendeu? A quantidade de interesses envolvidos ali, de pessoas que dependem daquilo. Qual que é a peculiaridade do Corinthians? Ele é dirigido por um grupo que está lá há 16 anos. Então imaginem, em 16 anos, a quantidade de coisas que você já... Entendeu? Já Vamos lembrar montou ali. Que tá na mídia, aí saiu no UOL, o Ministério Público abriu inquérito contra O Duílio. o Duílio, contra o ex-presidente André Sanches, contra o atual candidato, o André Negão, e contra mais 2 empresários que possivelmente eles estão sendo investigados Sim. por uma possível lavagem de dinheiro dentro do clube. A gente não pode falar nada além disso mais. A única coisa que, assim, eles negam, dizem que isso é um absurdo, que isso é político, etc e tal. Como imagino que eles negariam mesmo, enfim. Mas eu confesso, analisando de fora, e mais uma vez, de um cara leigo que não tem a profundidade de acompanhar de perto a política corintiana. Mas eu sempre me estranhou muito algumas coisas no Corinthians. Algumas coisas no Corinthians em termos de contrato. A gente recebeu o Vessone aqui recentemente, que nos abriu certos contratos que a gente já falava muito antes desse inquérito ser aberto,
de que dava margem para muita desconfiança de coisa errada ali. Muita coisa inexplicável. Ele fala do contrato do Jonathan Cafu, por exemplo, que nunca atuou pelo Corinthians direito. Contrato de 4 anos, o cara ganha uma bala. Jogadores do Sub-23. Jogadores umas coisas muito esquisitas. E eu, particularmente, sempre me chamou muita atenção dessa proximidade do Corinthians com o Zenit. Todo mundo negociado com o Zenit. É pra lá e pra cá. É uma relação muito estreita com um time da Rússia. A gente sabe como funciona a máfia russa. Eu não sei, cara. Ainda mais o Corinthians que teve uma relação com russos lá atrás, em 2005, né? Berezovski, o caramba 4. Me abre margem para dúvidas. Acho que tem que ser investigado, as coisas têm que ser devidamente esclarecidas, mas eu temo muito pelo clube, e eu acho que diante dessa situação de investigação, se eu sou sócio do Corinthians, eu jamais votaria numa chapa que está sendo investigada dessa forma, com tantos nomes públicos colocadas aí nessa situação. O que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo? Não, cara, assim, a gente sempre vai no ponto, independentemente dessa investigação, nem precisava acontecer. Só pelo fato desses 16 anos de um mesmo grupo e da forma como tem sido feito nos últimos anos, né? Então, por exemplo, você citou, mas se a gente pegar hoje, qual é a situação administrativa do Corinthians? O futebol profissional masculino não tem títulos. Tá? O clube social, o próprio André Sanches falou num discurso que está abandonado, que eles precisam voltar a olhar para os sócios. Então, não tem título no futebol. O clube está abandonado. A dívida é bilionária e a marca voltou para as páginas policiais. Poxa vida, se você tem, independentemente de você ser corintiano ou não, se você tem a mínima possibilidade de ajudar nesse processo de resgate, de recuperação da autoestima do torcedor, do protagonismo do clube, do protagonismo da marca. Cara, você pode odiar o Corinthians, velho. Tá tudo certo. Só que você não pode negar que ele é bom pro futebol. Nossa, a essência dele. Claro, pô. Assim como o Santos, assim como São Paulo, como o Palmeiras, cara. Que um não existiria, não seria tão forte sem o outro. Eu não odeio ninguém, pra começar. Entendeu? Eu não tenho ódio pelo Corinthians, eu não odeio nem o Palmeiras, que é meu maior algoz. Não odeio. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente é rival, a gente torce contra. Eu quero que o Corinthians perca todos os jogos que ele jogar. Mas ele tem que jogar. Que ele suma. Ele tem que existir. Mas eu não quero que ele suma. É exato. Exatamente isso. Eu vou torcer sempre contra, mas porque ele existe. Entendeu? E você sabe o quanto é gostoso ganhar dele. E digo mais, nesse tipo de coisa que envolve um clube que é centenário, que tem uma história linda, inclusive política no meio do futebol, que nunca existiu no mundo. Ver esse clube, eu não estou dizendo que está, mas se por acaso estiver sendo vítima de alguns, isso, assim, pode ser, cara, o meu maior rival, como o Corinthians é o maior rival do meu time, tá? Mas eu nunca vou torcer para que esses caras fiquem aí, roubem e lá. Eu nunca vou torcer por isso. Pelo contrário, eu quero que todos os times tenham boas gestões, porque o futebol brasileiro cresça como um todo, porque a partir disso você como conjunto... Vai junto, né? Que graça tem você ganhar um campeonato que ninguém é forte, que ninguém... Tá todo mundo fugido, tá todo mundo roubado. Não tem a menor graça, e outra, cara. Que graça tem continuar sempre os mesmos ganhando. É isso. Que é... Tudo bem, eu como torcedor tô feliz. Que o meu time tem ganhado nos últimos anos aí quase tudo. Mas, ao mesmo tempo, é triste você ver a situação do seu rival, dos outros clubes grandes do Brasil e tal, como o Vasco, por exemplo, que ontem a gente viu a força que tem da torcida, e os caras administrados por pessoas que são questionáveis, né? Sem dúvida. Que a gente fica... Mas é o lado encantador nesse lado que a gente vive agora, da questão mais corporativa, empresarial, do bastidor, entendeu? Colaborar, tá no núcleo duro ali de uma campanha como essa, dar a sua contribuição, entrar com seus conhecimentos. Porque, cara, esses clubes todos, essas grandes marcas, elas são referências de mercado. Entendeu? O que incomoda tanto o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo? Cara, o sucesso do Flamengo, por exemplo.
Entendeu? Pô, se o Flamengo tá nesse padrão de conquista de título, de contratação de receita. atletas, de receita, de controle de dívida, Uhum. é porque é possível. Claro que é. E pro Corinthians, E pro Corinthians, é muito então, possível. Entendeu? É vergonhoso o Corinthians não bater de Exato. frente, né? Então percebe como puxa? Porque agora o Corinthians tá pra trás, cara. É isso. A gente tem que correr atrás desses caras. Porque eles mostraram que é possível no mercado. Uhum. Chegar a 1 bilhão de receita é impossível para um clube brasileiro. O Flamengo vai bater 1.200. Daqui 2, 3 anos vai estar em 1,5. Então, cara, não. Se você não chegou, é por incompetência sua. Porque o mercado tá aí para isso. É isso. E a marca é forte. Tem 37 milhões de caras ali que consomem pra caramba. Se você não consegue fazer isso com essa galera, é porque você é incompetente. Então, Uma coisa... tá nesse grupo hoje que pode fazer esse resgate, cara, isso é sensacional. Uma coisa que eu ia te perguntar, sei lá, se o Augusto ganha e ele te convida pra ser, sei lá, assessor de imprensa do Corinthians, trabalhar na comunicação do clube, você aceitaria? Claro, Aceitaria? tranquilo. É difícil até acreditar nisso. Nunca sentei com o Augusto e falei sobre isso. Tá? Eu tô aqui pra campanha, para elegê-lo presidente do Corinthians. De novo, porque acredito sim que ele pode contribuir bastante para fazer o resgate. Vai ser perfeito? Não, ninguém vai ser. Entendeu? Sim. Mas diante do cenário que existe hoje no Corinthians e no futebol brasileiro, eu tenho convicção de que o Corinthians vai dar um salto muito grande. E como você analisa a comunicação atual do clube? Cara, eu acho que Dessa visão sua de mercado e tal. são profissionais que se esforçam demais. Eu acho que até conseguem mais do que a situação do clube possibilita. Mas trabalhar no Corinthians hoje é muito difícil. Olha a pressão que a gente citou, cara. Entendeu? Então é pressão de todos os lados, é descontentamento de todos os lados, é coisa ruim acontecendo o tempo todo e você tem que lidar com isso. Não vem uma notícia boa. Sabe? Pô, cara, é sofrido. Sim. Entendeu? É desgastante. Então, cara, eu admiro bastante, mas tem muita coisa para ser feita lá dentro. Inclusive, eu tenho uma dúvida sobre isso, porque assim, eu não sou nem um pouco contra. Isso é muito normal na política de todos os espectros, inclusive na política nacional, na política estadual, política do dia a dia. Ainda no clube não seria diferente. De prédio. Que é, de prédio. Que é o seguinte, por exemplo, você tem uma empresa, os caras te contrataram. Portanto, existe alguém que está investindo na campanha desses caras e você está recebendo pelo teu trabalho. Imagino que seja esse os moldes, esses os termos. Mas além disso, recebendo ou não, por esse trabalho que você está prestando, pode vir a existir uma promessa de um cargo. Que, puta, é o que mais acontece na política nacional. Olha, você me apoia aí, eu vou te colocar como ministro da Casa Civil e etc e tal. E então aqui você vai poder desenvolver um ministério e tudo mais. É super normal, desde que, claro, haja transparência sobre isso. Nunca foi prometido um cargo para você na comunicação do clube. Nunca houve, de fato, uma conversa no sentido, Vilaron, se a gente ganhar, você é o homem que vai tocar a comunicação. E caso você falou que aceitaria, caso esse convite venha e você aceite, como que é, por exemplo, o cara que chegou aqui e falou, porra, eu tô muito feliz na minha área, me redescobrir nesse meu novo meio, feliz pra caramba com o serviço que a gente tá prestando na empresa, simplesmente abandonar tudo isso tudo para fazer uma outra coisa, que tudo bem, é comunicação corporativa, tudo mais, mas aí não voltada para tua empresa, mas diretamente pro clube. Me conta um pouco. Mas olha só, aí tem um pulo do gato. Tá, me conta. Você poderia trabalhar no Corinthians na comunicação? Primeiro, não é só questão de transparência. Tá. É uma questão de competência, Tá. de capacidade. Tá. Tá? Então, assim, se me chamam para ser diretor financeiro do Corinthians, não, cara, desculpa. Não é a sua área, né? Não é a minha área. Entendi. Entendeu? Diretor jurídico. Agora, se me chamam para minha área, cara, desculpa, modéstia à parte, eu acho que eu tenho uma competência, uma capacidade, um know-how, uma experiência que me capacitam para exercer aquela função. Então, ali eu tô na minha área. Aí, ok. Né? Eu não deixaria o que eu faço hoje. Por quê? Porque a minha ideia, se rolar o convite, e só para deixar claro também, porque a gente não pode ser hipócrita. Claro. Lógico que ficam sugestões no ar, assim, entendeu?
analisar isso, analisar aquilo, fica no ar. Claro que fica. Se você tá normal. fazendo a campanha, Porra, você quer participar é depois. natural de Lógico. que, se tudo der certo, se você Você ganhar, acreditou no projeto do claro, cara. Pô. né? Você vai tocar aquilo dali pra frente. Senão também. vira House of Cards. É. Tio, o cara Exatamente. trabalhou na campanha, não chegou, o cara se elegeu Fudeu lá. ele depois. Fudeu ele, aí depois a gente Eu vou falar vira- pra você assim, não pensei sobre isso. É claro que pensei, cara. Tá, Sim. legal você falar isso. Bacana. Entendeu? Como Sua montar a transparência. equipe, Aham. como trabalhar, como... Eu tive que colaborar com o plano de governo, eu tive que colocar ali a proposta para comunicação, Claro, tá certo. entendeu? Então, automaticamente, estou pensando nisso, né? Então, ok. Só que assim, a minha ideia, se tudo der certo, não seria entrar como um diretor do Corinthians. Diretor de comunicação. Não, porque aí é um cargo estatutário lá dentro, entendeu? A minha ideia é entrar como? Como agência. O Corinthians vai ser mais um cliente meu. Entendi. Entendeu? Então, assim, um baita cliente, um baita case para minha agência. Entendi. Como já é, Uhum. entendeu? Assim, se o grande público, se o torcedor tá olhando e fala assim, cara, faz tempo que eu não vejo o Vilarão, por onde anda esse cara? Tal. Esse grande público não sabe o que eu tô fazendo. Mas o universo Claro do que sabe. futebol O mercado. tem acompanhado. Tanto que já fui sondado, já entraram em contato comigo algumas vezes para fazer outras campanhas, porque estão percebendo que o resultado da campanha do Augusto é muito bom. E como é que funcionaria na prática, no mundo hipotético, você trabalhando terceirizado como agência ali, sendo contratado como agência e tendo estatutariamente um diretor de comunicação? Como é que isso funcionaria no dia a dia, assim? Só para a nível de curiosidade, que eu não entendo absolutamente nada. Cara, tranquilo. O cara cumpre um cargo ali que precisa ter mesmo, né? E ele assina e responde pelo departamento. E aí, uma das atribuições dele é contratar a agência que vai prestar serviços. Entendi. E aí, o Corinthians, cara, só para você ter uma ideia, aí não é o Corinthians só, é todo o grande clube. A gente fala assessoria, fazer PR, comunicação do clube. Cara, são pelo menos 5 grandes clientes lá dentro. Dentro do Corinthians, por exemplo, você tem por exemplo, você pode ter a assessoria da arena, você pode ter a assessoria da base, assessoria do profissional, Feminino. do feminino, o institucional com a presidência, o social. E só para eu Entendeu? entender como é que Olha funciona... a quantidade de clientes que você tem dentro do mesmo. E, por exemplo, como é que funciona esse tipo de contrato? Por exemplo, os caras pagam ali um mensal para a agência tocar, ou cada contrato do Corinthians, assim, sendo feito uma boa comunicação com o Corinthians em termos de marketing, porque a sua empresa ela não é só de comunicação, ela é uma empresa de marketing. Mais comunicação. Mais comunicação. Eu tenho formação em marketing, mas assim, cara, quando chega alguma proposta de marketing, a menos que seja algo mais simples, então- eu prefiro encaminhar para amigos. Então, por exemplo, a gente não veria você intermediando um contrato de patrocínio pro Não, Corinthians e não, tendo não. comissionamento, Nunca, esse tipo de nunca, coisa. nunca. Legal, tá, Meu beleza. papo é com vocês, com jornalistas, Entendi. com os colegas, Tá. criação de imagem, consolidação de imagem, seja do clube, seja da presidência. É esse o trabalho que a gente faz. Cara, e você que tá lá, uma outra dúvida que eu tenho aqui, eu e acho que milhões de corintianos têm também, que observaram recentemente o Augusto falar sobre o Mano Menezes, que não era o nome dele e tal, etc. Se ele ganhar e você disse que ele é o favorito, o Mano vai ficar ou não? Cara, Você tem assim, ouvido alguma coisa? esse papo Você do gosta Mano, do trabalho do Mano? eu Pra acho, começar. eu acho que ele melhorou muito o Corinthians, cara. Eu tenho uma identificação com o clube, né, com a torcida. Acho o Mano um grande técnico. Qual foi o ruído aí que existiu, cara? O Augusto nunca falou que não trabalharia com o Mano. Quem falou isso foi o Duílio, que depois teve que mudar de ideia, né? O Augusto disse o seguinte, que no projeto que ele construiu para o Corinthians, o técnico não era o Mano. Por quê? Porque ele quer fazer um projeto de 3 anos de contrato, que é o tempo que é o mandato de presidente, né? Então, quando ele desenvolveu esse projeto, o Mano, inclusive, estava empregado, estava no Internacional. Então, o Mano não era o cara que ele pensou para tocar esse projeto. Isso não quer dizer que ele não trabalharia com o Mano. O que foi criticado naquele momento foi a forma como o Mano foi contratado. Tá?
você é presidente do clube, faltam 3 meses para você sair, e aí você contrata um técnico por 2 anos. Ou seja, você contrata um técnico que quem vai ter que lidar com ele é o seu sucessor. outra gestão, sim. Né? Ok, o que a gente cobrou naquele momento? Cara, custa alguma coisa ter um gesto de grandeza e chamar os 2 candidatos e dividir essa contratação, dividir essa reunião, trocar ideias. Cara, não, e o pior é a entrevista. Uhum. Tipo assim, enquanto eu tô aqui, sou eu que mando nessa porra, eu que... Cara, é de uma Arrogância. de uma É. petulância, uma falta de preocupação com a instituição. Porque, Exato, tipo assim, cara. porra, É mais pensando em si do que eu no posso... torcedor, tá ligado? a minha chapa pode vir a perder, e aí? Quem se ferra com uma eventual troca não vai sair do meu bolso, vai sair do bolso do clube, Exato. que vai ter que pagar uma multa altíssima para um técnico que, lógico, não aceitaria vir pro Corinthians nessa situação se não colocasse uma multa lá, ele tá na dele, não tem nada a ver com exato. isso. Mas assim, a fala do Duílio é de alguém, na minha visão, que acompanhando de alguém que ama muito pouco o clube. Exato. Tá pouco se fudendo pro clube. Tanto é que pegou mal pra caramba. Pegou, né? nossa, e isso é pouco falado. A galera fala muito da entrevista da Leila, mas pouco repercutiu com relação ao absurdo que foi essa entrevista. E no fundo, a única coisa que se pediu foi esse gesto de grandeza de, cara, já que é o seu sucessor, e pode ser o cara da situação também. Claro. Né? Já que é o sucessor, que é o seu sucessor que vai ter que lidar com essa contratação, cara, vamos tentar mostrar um pouco de civilidade num momento tão difícil. Seria até um exemplo legal. Sim. Uma imagem legal para ser divulgada. Eu, como um cara de comunicação, cara, ficaria feliz da vida de divulgar essa imagem. Sabe? Do atual presidente sentado à mesa com o candidato da situação, com o candidato da oposição, pensando no quê? No Corinthians. É isso. Sim. É só isso que a gente pediu, cara.